mundo, eu sou Silvana Machado. Tá começando mais uma edição do Café Sem Filtro. E agora é aquela novela que vocês conhecem, que eu fico esperando Raquel entrar, ela tenta entrar, o Instagram dá problema, todo aquele processo. Então, assim que ela aparecer aqui, a gente entra na live e vamos torcer para funcionar de primeira dessa vez aí, para o negócio dar certo, né? Raquel deve estar chegando daqui a pouquinho, ela já tá pelas áreas. E é isso. Como é que vocês estão? Como é que passaram a semana? Pixel, que bom te ver por aqui. Que saudade de você. A gente tem essa live aqui toda sexta-feira, às 10h30, 11 horas, mais ou menos esse horário, né? E é quase toda sexta-feira. A gente tem mantido uma frequência até legal ultimamente. Ó, Raquel chegou. Tá tão branco. Olha isso. Eu não acho feio, não. Não sabia. Vocês gostam de cabelo branco, grisalho, umas mechas assim? Oi, Felipe, bom dia. Já te aceitei, Flor. Já te aceitei, já te convidei, já te tudo. Não apareceu pra mim, não. Até acenei aqui pra ver se muda alguma coisa. Cancelar e convidar novamente. Convidei pra participar de novo. Não tá indo. Essa novela do Instagram. Você já tá começando a ter uns cabelinhos brancos também? Eu tô com vários, olha pra isso. Mas eu me lembro, eu tinha uns 24 anos, assim, nessa fase, eu tava na frente do espelho olhando assim, junto de minha tia, falando, nossa, tô cheia de cabelo branco. Aí ela falou, mas já? Quantos anos você tem? Aí eu falei, 24. Aí ela falou assim, todas nós, minha filha, todas nós. Psico surtada não pode participar. Vou tentar convidar mais uma vez, se não funcionar, a gente vai ter que fechar a live e abrir de novo. O Instagram tem dessas toda semana. A gente já fez tudo que podia. Raquel entrou? Eu estou te vendo! Eu não tô te vendo, mas tudo bem. Vambora. Ai, jura? Tô vendo só meu vídeo, não tá nem preto, nem nada. Não apareceu sua tela, mas simbora, vamos assim mesmo. Ai, gente. Ah, então bora, vai. Bora lá. Bora. Bom dia, pessoas. Não, que a gente sabe que a gente fica aqui horas e horas e não resolve o problema, né? Então, Agora inverteu, né? Antes era eu que não via você, agora é você que não me vê. é pra você não se sentir excluída. Obrigada. Bom dia! Bom, sem mais delongas, eu sou Silvana Machado, sou psicóloga gestalterapeuta, atendo adultos online e crianças e adolescentes presencialmente no bairro de Vilas do Atlântico, Lauro de Freitas, Bahia. Então, se quiser mais informações, entre em contato, manda uma DMzinha, manda mensagem, confere o link na bio, vem conhecer um pouquinho mais do meu trabalho e vamos dar as boas-vindas a Raquel Guimarães. Bom dia, pessoas. Como é que vocês estão? Meu nome é Raquel Guimarães. Eu sou psicóloga comportamental, atuo dentro da TCC, Terapia Cognitiva Comportamental. Vocês podem me acompanhar aqui pelo Insta, né? Caso queiram ter um contato mais próximo, estou tentando me manter um pouco mais ativa aqui ultimamente. Bora E você lá. tem feito posts muito bons, viu? Desculpa interromper, mas você tem feito umas postagens muito legais. Estou gostando muito do conteúdo. Obrigada. Bora lá, deixa eu explicar o que é o Café Sem Filtro, que é esse momentinho nosso aqui. É um projeto que eu e o Sil iniciamos esse ano, de toda sexta-feira abrir um espaço para conversar sobre algum assunto que esteja rolando aí ao longo da semana, né? Então aqui a gente tem o objetivo de tanto fazer um debate mesmo, expor nossa opinião, tanto pessoal quanto profissional também, né? Uma visão mais da psicologia mesmo. E o objetivo é ter esse espaço aberto, então todos são muito bem-vindos para conversar. Coloquem a opinião de vocês, se vocês concordam ou não, o que vocês acham. Enfim, isso é muito legal e nós adoramos quando vocês fazem isso. É muito bom quando o pessoal participa, né? O negócio flui de um jeito que chega a ser mágico. Sim, gente, é muito gostoso. A gente vai pegando muitas opiniões diferentes, é bem interessante. Sil, sobre o que vamos falar hoje? O tema de hoje é polêmico, tema seríssimo. Um tema que só se fala nisso na feira de Campinho.
Existe um tema em É um assunto particular que tá polêmico mesmo. Não, pior é que é. Eu falei brincando, falei no tom sarcástico, mas na verdade o tema é polêmico. Não parece no primeiro momento, mas ele vai para lugares muito polêmicos e profundos. Existe um tema em particular que está sendo muito comentado esta semana, mas que a gente decidiu que não é o tema ideal para a gente tratar aqui nessa live nesse momento, que é a movimentação política do Brasil neste momento. Muito embora a gente fale bastante de coisas com alinhamento político, até bem claro, a gente entendeu que não é o momento da gente falar sobre esse tema. E fomos pesquisar os outros temas que são secundários, entre aspas, nessa semana que a gente viu aí as discussões acontecendo. E tem um tema que, para mim, em particular, me é muito caro. É um tema que, para mim, é muito importante, que é o filme de Como Treinar Seu Dragão. Eu tô rindo, mas é sério. Vamos lá. Qual é a situação? Existe uma série de livros chamada Como Treinar Seu Dragão. É feito por uma escritora inglesa chamada Cressida Cowell. É uma série, se não me engano, de 7 volumes. E conta a história de Soluço, Espantosicos, Estrondos III e seu dragão Banguela. Uns anos atrás fizeram a animação Como Treinar Seu Dragão, que a maioria das pessoas conhecem, que tem, né, a relação de Soluço, Banguela. E na animação tem uma personagem que se chama Astrid, que não existe no livro. Esse é um detalhe que eu acho que é importante a gente mencionar. E essa personagem, Astrid, é uma menina loira, nórdica, né? Os personagens, enfim, eles são vikings. E fizeram uma adaptação agora para live action. Lançaram as primeiras cenas do filme, os primeiros spoilers sobre o filme, melhor dizendo. E a atriz escolhida para fazer a personagem Astrid é uma atriz negra. E aí a internet está, como se diz, em polvo rosa, né? A galera tá enlouquecida, em polvorosa mesmo, assim, tá rolando várias discussões, várias polêmicas e coisas e tal, discutindo. Por um lado, algumas pessoas dizem que ela é uma personagem nórdica, loira, e que no filme ela deveria ser representada de tal forma, que é esquisito uma viking negra. Por outro lado, algumas pessoas dizem que o cinema e o cinema de modo geral, né, e a mídia, né, carece de representatividade, melhor dizendo, negra, e de outras representatividades também, mas nesse caso em específico a gente está falando da representatividade negra, e de que é importante que tenha atrizes e atores negros ocupando esses papéis. Eu tenho uma terceira perspectiva que eu vou querer falar um pouco mais a respeito, mas antes eu queria ouvir. Você, Raquel, o que é que você pensou, o que é que te ocorre, o que é que já te surgiu a respeito desse tema? Ai, gente, eu admito, ó, vou expor aqui. Quando eu e Cis estávamos conversando sobre isso, a primeira coisa que eu falei para si foi se eu tenho uma opinião polêmica sobre isso. Porque eu sei que esse assunto, eu sei que ele pode ir para muitos caminhos, mas enfim, vou expor a minha opinião aqui. E é isso. Bora ver o que vai acontecer. Eu concordo, sim, que a gente precisa de representatividade. Com certeza, nós moramos num mundo que tem tantas etnias, tantas pessoas diferentes, e verdade seja dita, em filmes, séries, novelas, qualquer coisa, a gente sempre vê o mesmo do mesmo. Não representa realmente o todo. E eu falo até como uma pessoa preta mesmo, que cresceu sem ver referências, né? Eu cresci sem ver nenhuma princesa preta, era tudo branca, era tudo de cabelo liso, a maioria era assim, tudo padrãozinho, loiro, olho claro, etc. Então eu falo até como uma pessoa que passou por isso, e eu acho hoje muito legal essa tecla ser muito batida, tipo, vamos colocar pessoas diferentes na tela, né? Bora mostrar que existe outras coisas além de gente branca, loira, de olho claro. Eu acho isso muito legal. Mas eu admito que eu, eu admito que eu também fico um pouco assim quando eu vejo personagens que a gente se apega mesmo, aparecendo com uma característica diferente. Eu sei que
mas são personagens, eles não existem, etc. Eu sei disso. Eu entendo totalmente essa conversa, né? Esse ponto que é levantado. Mas a questão é o que esse personagem significa. Qual que é o espaço que ele ocupa na memória das pessoas. Quando eu estava conversando com a Cia, eu trouxe até o ponto da Pequena Sereia, né? Que eu lembro que, nossa senhora, foi outro escândalo também, que, mas a Pequena Sereia, Ariel é ruiva e não sei o que, não é negra, etc. E parte de mim também, eu fiquei muito dividida também, né, na época desse BO, porque parte de mim tava pulando de alegria, pensando, porra, que legal, gente, olha, tem uma pessoa negra ocupando um espaço gigantesco, e isso é tão legal, imagina hoje, crianças vendo isso, e até aparecia muito na internet, nos videozinhos das criancinhas ali negras, vendo ali uma sereia negra, e toda feliz, isso é tão lindo de ver, mas eu admito que parte de mim também ficava pensando assim, poxa, eu cresci vendo Mariel ruiva. E assim, querendo ou não, a minha parte criança se apegou a isso. A Ariel, branquinha, ruivinha, do cabelão lisinho, a franjinha enorme dela. Me apeguei a isso também. Então, assim, eu não assisti a Pequena Sereia, tá? Deixar isso bem claro, eu não assisti o filme. Mas uma parte de mim também ficava tipo assim, poxa, mas eles precisavam substituir tanto, mudar tanto um personagem que tem um histórico que as pessoas são muito apegadas. Precisava. Eu acho que é muito legal essa questão da representatividade, mas eu penso que às vezes a gente pode criar outros personagens também. A gente podia ter pego um outro filme da Pequena Sereia, não da Pequena Sereia, um outro filme de sereia da Disney e criasse um personagem ali negra, uma sereia negra que usa os dreads, etc. Eu acho que isso é muito mais interessante do que a gente apagar uma questão mesmo, a referência que ficou por muito tempo, simplesmente para falar que vai ter representatividade. Porque eu acho que isso não é legal. Nesse sentido, eu entendo por que às vezes as pessoas ficam irritadas com essa questão de vamos colocar a gente negra em todo lugar, mas eles estão substituindo posições, estão substituindo papéis que já possuem um significado para outras pessoas. E eu acho que isso também não é legal. Ao meu ver, seria muito mais interessante nós criarmos personagens novos e aí faz toda a divulgação em cima desses personagens. Vem com esse ponto de representatividade. Ao meu ver, isso é muito mais interessante do que a gente apagar um personagem que já possui um peso histórico, já possui um significado mesmo, socialmente até falando. Ao meu ver, isso é muito mais interessante. Então, eu admito que eu fico um pouco dividida quando eu vejo essas conversas de pessoas negras ou qualquer pessoas diferentes de um personagem. Eu admito que eu fico meio assim, eu concordo, mas eu não concordo, não sei o que eu faço. É como eu me sinto. Eu entendo muito sua perspectiva. E assim, eu vou falar truco 6, 9, 12 e vou-me embora. Eu vou metralhar. Vai lá. Qualquer coisa você me interrompe aqui, porque tem muita coisa na minha cabeça passando sobre isso. Até porque quero Como Treinar Seu Dragão é uma história que me é muito cara. Tá? É um livro que eu gosto muito, tá entre meus livros favoritos da vida. Mas eu vou deixar esse tema em específico, esse tópico em específico por último. Sobre a questão da representatividade. Eu acho que é importante ter representatividade, mas eu acho que isso que se faz é um arremedo de representatividade. Vamos usar o exemplo da Pequena Sereia. A Pequena Sereia é uma história escandinava. Ela é uma história da Copenhague. Copenhague é... Qual é o país, meu Deus? É Noruega. Não, não é Noruega. Dinamarca. Deu né? O geografia bagunçou um pouco aqui. Mas então, é uma história dinamarquesa. É uma história folclórica dinamarquesa. Que tem uma personagem ruiva e que tem uma coisa de uma fidelidade dessa história e uma fidelidade a esse folclore. Segura essa informação. Ruivos, uma coisa que é sabido no mundo, talvez aqui no Brasil não exista tanto isso, porque os ruivos aqui são lidos como branco, é loiro e acabou.
Vê uma pessoa ruiva, chama de loira. E aqui no Brasil isso é normal. Mas fora, ruivo sofre muito preconceito e muito racismo, sim. Ruivo não tem alma, ruivo. As ruivas foram muito queimadas na Inquisição e chamadas, enforcadas e jogadas no rio simplesmente por serem ruivas, né? Pessoas ruivas, não só mulheres, na verdade, homens também, mas mulheres obviamente sofrem mais com isso. É uma população que sofre muito preconceito. Eu tenho uma amiga brasileira do sul do país, né? Que ela é do Rio Grande do Sul, ela é bem branca e ela tem alguns traços. O cabelo dela não chega a ser ruivo, mas ela é sardenta. Você não tem noção do quanto trauma essa mulher. Hoje ela é uma mulher adulta, mas quanto trauma ela carrega da infância, do quanto ela sofreu por causa de piada, por causa de ter negócio de sarda. Não é um relato exclusivo dela. Eu ouço muitas pessoas falarem isso, sabe? Então é uma coisa que até que ponto a gente não está desmerecendo o sofrimento de uma minoria que é uma minoria por considerar ela parte de uma maioria a qual ela não pertence. Estou botando isso na mesa. Eu tenho esse mesmo sentimento quando eu vejo a adaptação do Guia do Mochileiro das Galáxias, por exemplo, que é uma história que eu amo, é um livro que eu gosto muito, muito, muito. Tem até tatuagem com o número 42, então é uma história que eu gosto muito. Tem uma adaptação para o cinema, e um dos personagens, que é Arthur Dent ou é Ford Prefect? Arthur Dent é o principal, Ford Prefect é o amigo dele. Eu tô tendo uns lapsos hoje, mas vambora. Então, Ford Prefect é um personagem que ele é um alienígena, ele vem morar no planeta Terra e ele se disfarça com uma coisa que ele acha que ele vai passar despercebido. E ele se transforma num humano ruivo, ele se disfarça de um humano ruivo. E o fato dele ser ruivo é importante para isso, porque tem a ver um pouco com a dificuldade desse personagem de entender o que é uma pessoa comum. Porque ele é um cara que é esquisito, ele é ruivo, mas ele tem um formato de cabeça esquisito, ele tem uma postura esquisita. Ele diz que é um ator desempregado, porque é uma profissão que justifica o fato dele não trabalhar nunca. Então tem várias coisas aí, e o fato de ser ruivo é uma das características que compõem o que é esse personagem, o que significa esse personagem. E aí no filme simplesmente botaram um ator negro. E eu acho legal que tenha, sabe, atores negros atuando. Talvez no contexto do filme, e pensando só no filme, nem faz tanta diferença assim. Mas pro personagem, pra história e pro que aquele significado, eu acho que distorce. E aí, por que eu falo que eu acho que isso é um arremedo de inclusão? Por que a gente não pega história? Não existe lenda de sereia na África? Na América Latina? Na Ásia? Não existem outras lendas além de sereias? Não existem outras histórias? Não existem outros folclores que a gente possa trazer? A gente só vai trazer o folclore europeu, né? Anglo-saxônico, basicamente, nórdico, escandinavo? É só esse folclore que a gente tem para fazer animação, para fazer história. Os únicos contos de fada que existem não são. Te garanto que não são. Inclusive, eu tenho alguns livros aqui de contos de histórias de fábulas latinas, asiáticas, sabe? Lendas maori, que são lindíssimas. E a gente não vê isso na mídia. Por que você vai pegar aquela mesma história, recalchutada, requentada, sabe? De dia. Como uma comida que ficou na geladeira uma semana e se requentou 4 vezes no micro-ondas, para botar uma personagem negra. Sim. Uma gama de possibilidades de pessoas, de personagens e personalidades reais que poderiam ser adaptadas para esse formato e que a gente não tem contato com essas histórias. Sim, verdade. Para mim é um medo. E aí eu vou levantar um outro ponto, que aí eu quero falar especificamente de Como Treinar Seu Dragão. Como Treinar Seu Dragão, no livro, tô até arrepiada aqui, ó. A história original é uma história nórdica de vikings, mas eles são vikings. Eles são sujos, eles falam
palavrões, são grosseiros. Não fala palavrão porque o livro é infantil, mas dá a entender que sim, eles são violentos, eles são agressivos. Eles têm ideias absurdas. E isso no filme já começa que já é meio pasteurizado, né? Na animação. Tô falando agora, quando eu falar o filme agora, eu vou falar da animação. E quando eu for falar do live action, eu falo live action, pra gente não confundir. Então, Soluço, ele é um menino nerd, magrelo, franzino, que não consegue brandir uma espada, que não consegue lutar, que não consegue fazer nada. Ele é o filho, descendente direto do líder da tribo, que é um cara estoico, o horrível, o terrível, sei lá, que é fortão, grandão, barbudo, gordão, nórdico, aquela imagem do viking que a gente tem. Ele é o chefe da tribo e o filho dele é um moleque nerd, esquisito, que não faz, não sabe fazer as coisas dos esportes deles, não consegue lutar, não consegue caçar, não consegue fazer nada direito. E existe um programa de treinamento dos vikings e eles precisam entrar numa caverna, pegar um filhote de dragão e levar para treinar esse dragão, que esse dragão vai ser o companheiro dele, o companion, né? O family companion ali, o braço direito dele, o pet, enfim, o parceiro, o mascote dele. Ao longo da vida de viking, todo viking precisa ter um dragão. O pai dele tem dois. E se eles não conseguirem um dragão, eles vão ser expulsos, eles vão ser exilados, eles vão se tornar párias, eles vão morrer de fome e de frio na neve. Porque só o que tem é neve. Soluço tem um amigo chamado Perna de Peixe. Perna de Peixe, também franzino, magrelo, vesgo, esquisitíssimo, meio manco e completamente alérgico a répteis. Quando eles entram na caverna para poder pegar os dragões, Perna de Peixe tem uma crise alérgica, começa a espirrar, os dragões acordam, porque eles têm que pegar os dragões dormindo, porque mesmo o filhote, o dragão é perigoso, então você tem que conseguir catar um dormindo, e um monte de dragão no ninho dos dragões. Se eles acordarem, tá todo mundo lascado. E Perna de Peixe começa a ter uma crise alérgica e começa a espirrar. Soluço fica desesperado, todo mundo sai correndo, cada um, quem pegou o dragão pegou, quem não pegou, não pegou. Soluço tinha conseguido pegar um dragão, mas ele vê que Perna de Peixe está desesperado e não sai da caverna porque ele não conseguiu pegar um dragão. Soluço fica desesperado pelo amigo dele, entrega o dragão que ele pegou, cata a mochila vazia dele e ele sente na saída da caverna que tem um dragão ali, um filhote ali. Ele vai, cata esse dragão e vai embora. Quando eles chegam lá embaixo, depois da situação deles se livrarem dos dragões, tem toda uma aventura aí. Quando eles finalmente chegam num lugar seguro, eles vão abrir as mochilas para ver o que é que eles pegaram. Perna de Peixe pegou um dragãozinho assim, atarracado, baixinho, gordinho, que é uma dragoa, na verdade, e que é vegetariana. E ele dá o nome para ela de vaca aterrorizante, porque é o melhor que ele consegue é o nome irônico. Porque o dragão é super mansa, tranquilaça. Soluço pega, e é descrito dessa forma, o mais comum dragão de jardim, um dragão minúsculo, pequenininho, avermelhado, que não tem uma única unidade de dente na boca, que é o banguela. E aí, eu acho que é muito importante eu contar isso para vocês entenderem o contexto da história. E o antagonista da história é um grupo de meninos, tem um que eu não me lembro os nomes, eu lembro que um é Bafoca de Maluquice na tradução, que é Dog's Breath no original, mas eu não me lembro como é e também não sei como é que estão os nomes na animação, não me lembro. Mas ele tem um primo que é forte, que é guerreiro, que é lutador, que é o melhor em todos os esportes, que chega primeiro em todas as corridas, que brande maravilhosamente uma espada, e que esse primo acha que ele deveria, na verdade, ser o sucessor do líder da tribo, mas não é, quem é Soluço. E aí tem uma treta entre esses dois, porque Soluço tem que se provar mais forte que esse primo. E o primo não quer dar espaço para ele. E aí rola um bullying pesadíssimo. Esse primo pega um dragão maravilhoso, uma lagarta de fogo linda, um dragão super do mal, assim, sangue nos olhos, dragão dele, sabe? E Banguela, que é o dragão de Soluço, ele simplesmente se recusa a colaborar, ele não quer fazer as coisas, ele não quer ficar fazendo truquezinho para impressionar o humano, ele não quer fazer nada. Só que Soluço, nerd como ele é, ele aprende, ele sabe falar dragonês.
E aí ele consegue se comunicar com Banguela. E aí eles vai tentando, ele pede, ele implora, ele faz o diabo, até que em algum momento eles começam a barganhar, eles negociam. E a história vai indo dessa negociação entre Soluço e Banguela, e o vínculo deles vai surgindo a partir daí. Mas basicamente Banguela primeiro que ele não tem dente, e por isso ele é Banguela, e segundo é que ele é basicamente um dragão mercenário. Enquanto ele estiver ganhando peixe, ganhando não sei o que, ganhando as coisas que ele quer, aí ele pode ajudar Soluço nas coisas. Mas se ele não ganhar nada, ele não vai fazer nada, vai até atrapalhar às vezes. Só que eles vão passando por várias situações, afinal são 7 livros, muita história vai acontecendo, e eles vão construindo essa relação. No segundo livro, eles estão numa situação que eles estão aprisionados em um barco, Soluço machuca a mão direita e ele precisa alguma coisa, ele pega a espada para se defender e ele dá um golpe perfeito. E aí ele descobre que ele é canhoto. E é por isso que ele não conseguia lutar, que ele não conseguia fazer esporte, não conseguia fazer nada, porque ele estava tentando fazer com a mão direita e na verdade ele é canhoto. E ele é ótimo, ele tem altíssimas habilidades nas coisas, desde que ele use a mão esquerda. Perna de Peixe, por sua vez, começa a história, a batalha, ele entra em Berserk. E um guerreiro Berserk, na cultura viking, é extremamente respeitado, que é o cara que entra no combate, sangue no zóio total, que não tem medo de nada e vai para cima de todo mundo. E é um guerreiro que vai para as cabeças mesmo e todo mundo respeita um Berserk em combate. Então eles começam a ganhar uma moral ali dentro da tribo. Eles começam a crescer e começam a conquistar o espaço dele. Não tem namoradinha, não tem paquerinha, não tem amiguinha, não existe Astrid. Eles vão entrar em contato com uma menina. Existem algumas mulheres adultas que fazem parte, mas são personagens altamente secundários, quase não aparecem. E existe a tribo das Amazonas, e tem uma menina que é uma criança, que é a descendente da tribo das Amazonas, que se chama Kamikaze, que é uma menina porra louquíssima, assim, translocada mesmo, sabe? A menina é louca, 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 louca de se pendurar em lustre e sair com a espada indo pra cima de todo mundo, entendeu? Kamikaze é kamikaze mesmo, a menina é loucaça. E eles são brother, os 3 viram amigos ali, mas eles estão querendo confusão e aventura, eles estão querendo resolver as tretas, eles estão querendo sobreviver. Quando essa história é adaptada para animação e se faz o filme, ela toma um rumo completamente diferente. É uma história completamente diferente. O dragão é um dragão gigantesco, preto, que adora Soluço, que eles criam um vínculo, porque ele tem uma asinha quebrada, e Soluço ajuda ele. Tem uma história dos dois adquirirem deficiências e eles se cuidarem. Eu vi alguém comentando essa perspectiva pelo Twitter. A história de que eles entram em comunhão com os dragões no final. Não tem nada disso. Isso é uma distorção enorme do que é o conceito, a história, a essência de Como Treinar Seu Dragão. Por que que o livro cresceu e ficou famoso a ponto de quererem fazer um filme? Eles pegam tudo isso, jogam fora e criam outro filme. E aí chega agora, vão fazer um live action baseado nesse filme e estão chateado que uma personagem que sequer existe na história vai ser representada de uma forma diferente. Me faça uma garapa. Você não está incomodado com nada do resto. As pessoas não estão incomodadas com nenhuma das outras distorções. É outro roteiro, é outra história, é vagamente inspirada nos nomes dos personagens como Treinar Seu Dragão. E o pessoal tá chateado porque mudou a aparência estética de uma personagem que sequer existe na história? É esse o problema? Aí eu acho que é racismo mesmo. Aí eu acho que não tem o que discutir. Deixa eu dar uma opinião já nisso aí. Porque aí a gente entra num outro nível. Porque aí a gente já tá falando de pessoas que inclusive leram o livro. Aí é um outro BO. Por exemplo, eu não li o livro. Nunca li nenhum dos livros. Não sei como que é, não sei quais são as diferenças, eu não sei o que aparece no livro, o que não aparece no filme, o que aparece no filme, o que não aparece no livro, eu não sei esses detalhes. A minha única lembrança, o meu único, vou usar a palavra de apego a essa história de Como Treinar o Seu Dragão, é a animação, o desenho que já tem ali. É o que eu conheço. É o que Tudo bem, vai lá. Eu falei, é tão ruim. Mas deixa eu ficar quieto. É o que você conhece. Esse é o ponto. Eu sei como é sentimento, porque eu tenho um exemplo perfeito disso.
Eragon. Eu, quando era pequena, eu assisti Eragon e eu conheci pelo filme e eu me apaixonei pelo filme. Depois eu li os livros. E depois que eu me toquei, depois de ler os livros, que eu chorei lendo o livro, que eu me toquei quão ruim é o filme, quanto não tem nada a ver com o livro. E aí sim, depois disso que eu peguei a minha revolta com o filme de Eragon, depois que eu li o livro. Então, acho que isso é uma outra nuance. Não que não seja importante, mas acho que são brigas diferentes. Faz sentido. É a briga de quem leu o livro com o filme. Que é totalmente compreensível. Eu sei como é esse sentimento. Mas aí a gente está falando de uma outra briga. Agora é a briga de quem só é apegado ao filme e que aí tá vindo uma live action que vai mudar esse apego do filme. Eu acho que são brigas diferentes. São brigas importantes. Porque eu também, eu fico apaixonada quando vejo adaptações que não levam em consideração o livro. Eu fico revoltadíssima com isso. Então, não entendo a razão dessa revolta também, mas eu acho que são coisas diferentes, ao meu ver. Eu entendo, eu concordo. Até me empolguei, te atropelei um pouco, peço desculpa. E oi, Renata, bem-vinda. Mas então, mas é isso, as pessoas estão dispostas a brigar tanto pela estética de uma personagem, por que não estão dispostas a brigar pela fidelidade da adaptação? Porque não é simplesmente um detalhe que muda uma coisa ou outra. Desventuras em série, por exemplo. É um filme que tem vários problemas, a adaptação a partir do livro, mas o clima tá certo. Os personagens estão certos, o universo tá certo. Eles deram umas costuradas no roteiro, uns arremedos aí, pra poder. Que pra mim, eu acho, sinceramente, que é coisa de produção mesmo, assim, que o pessoal não teve escolha do que fazer. Tanto é que o trabalho da série da Netflix, que o autor estava mais próximo, ele vai para um outro lugar, não é tão fiel na ordem cronológica de como a história é contada, mas ele traz vários elementos daquele multiverso ali. Nem é um multiverso, é um universo mesmo, né? Mas tem várias histórias paralelas, spin-offs que saíram depois, que eles trazem esses elementos para a série, que para quem leu é interessantíssimo, mas para quem não leu é interessantíssimo e você entende e acompanha. Mas o clima tá certo. E no caso de Como Treinar Seu Dragão não tem nada a ver. Senhor dos Anéis, por exemplo, é uma adaptação que eu não gosto. Eu vejo vários problemas em Senhor dos Anéis. Mas ainda tem uma certa fidelidade com quem é a história, com quem são os personagens, sabe? Não perde a essência, eu acho. É que esse é o ponto. A essência ainda é a mesma. Talvez por isso que não incomode, mas acho que quando muda muito a essência mesmo do filme, aí eu acho que gera um incômodo. Mas então, é isso, e é exatamente isso, a palavra-chave é a essência. Aí eu penso, pode ser da minha rigidez cognitiva? Pode ser da minha rigidez cognitiva. Mas, me lembra, sabe o episódio de Big Bang Theory que Sheldon não consegue cortar o cabelo? E a partir disso, ele se desorganiza todo e passa a ser anarquia? Todas, não existem mais regras. Vamos abraçar o caos. Meu sentimento é muito esse. E aí eu falo especificamente nesse filme que, por exemplo, não tem o mesmo clima, não tem a mesma história, não tem sequer os mesmos personagens. Mas se você quiser botar uma batata para interpretar o personagem, eu não vou ficar, não. Se a personagem que ela era loura em um, ficar preta no outro, quiser ser verde no próximo, tem liberdade criativa total. Vocês não estão fazendo aquela história? Quem liga? Se é nórdico, se é indiano, se é brasileiro, se é de qualquer lugar, não tem fidelidade nenhuma, não tem. Invente. Você está inventando, invente o que você quiser. Contrate quem você quiser. Se quiser botar um cachorro no lugar do dragão, bote. Quer tirar o dragão, tire. Pra mim, não vai fazer diferença nenhuma. A merda tá feita já. Eu concordo. Eu concordo. E é a partir disso que na minha cabeça, quando você falava, havia muito essa questão, de novo, né? Então é melhor criar outro filme, outro personagem, já que vai mudar. Não faz sentido fazer uma adaptação de algo que já existe se você não vai seguir a base dele. Não adapte, não diga que é uma adaptação. Legal
levemente inspirado na história de Como Treinar Seu Dragão. Ok, eu aceito. Sim. Inspiração, aceito. Mas você me dizer que é uma adaptação e fazer outra coisa, eu não é adaptação. Exatamente. Eu concordo muito e eu tenho a mesma visão nesse sentido. E aí eu acho que talvez também por causa disso que vem esse apego à imagem que a gente cria das coisas, a imagem que o peso que certas imagens possuem. Eu acho que vem muito disso. Né? A gente se apega sempre mais que, de novo, vou usar esse argumento de novo porque é o argumento que eu mais vejo, o pessoal falando que, mas não existe, é uma história fictícia, não sei o quê. Ok, tudo bem, crie outra história fictícia, então. Porque é que nem exatamente o que a Silvia falou. O pessoal não está nem usando mais a expressão, é inspirado no livro. Não, estão usando, falando que é adaptação mesmo. Live action do filme tal, da história tal, de uma história que já existe, que já não foi bem adaptada uma vez e já não vai mais ser bem adaptada de novo. Então, assim, esse caso de Como Treinar Seu Dragão, eu acho que ainda é 2 vezes pior, porque ele está repetindo a mesma cagada que já fizeram antes. Estão fazendo outra por cima, né? Estão criando... sei lá. Ia falar alguma coisa, mas eu esqueci. Tudo bem. A conclusão que eu chego, no fim das contas, e considerando que já são quase 11h30, é bom a gente ir caminhando para essa conclusão mesmo, é que a gente está discutindo a pauta errada, eu acho. Se a atriz é negra ou se não é. Cadê o folclore negro, afro, hindu? Que aliás tem muita coisa, viu, gente? Asiático. Cadê? E quando eu falo asiático, eu não tô falando só de Japão, não, viu? Japão, China, Coreia. A Ásia é enorme. É um continente gigantesco. Sim. Quantas músicas na sua vida você já ouviu do Azerbaijão, da Geórgia? E lá ainda, olha que lá ainda é cheio de gente branca. Sabe? A gente conhece a cultura de mudança. É uma cultura muito rica, mas a gente ainda vive muito em cima de cultura europeia. Você acha europeia, que a Tailândia norte-americana, mas eu não diria nem norte-americana, porque inclusive esses desenhos norte-americanos eles são tudo inspirados em cultura europeia mesmo. Então, é em cima de cultura europeia mesmo que a gente vive. É isso, você acha por quê? Que não tem folclore na Tailândia? Que a Guatemala não tem lendas? Cadê as princesas da Nigéria? A minha conclusão para essa conversa é a seguinte: representatividade é importante, sim. Nós precisamos, sim, continuar batendo nessa tecla. A gente precisa, sim, mostrar para o mundo que existe pessoas além do branco, de olho azul e loiro, tá? Porque existe outros tipos de belezas. Então, inclusive, acho que existem pessoas ruivas, eu acho que é importante isso, que a gente não pode simplesmente fingir que não existe, porque eu acho que isso é importante. Sim, com certeza. Tudo isso eu acho muito importante, mas eu acho que estamos fazendo isso de forma errada. Aquele ponto que a Sil trouxe, parece que a sofrência de uma minoria ela tem mais relevância do que a sofrência de outra minoria. Não, gente, é tudo minoria, tá tudo sofrendo, tá tudo na merda. Então, assim, não é esse o ponto. Então, acho que a gente não pode usar isso, essa desculpa de uma minoria que não tem representatividade para jogar em cima de outra minoria. Isso eu acho que não é legal. Acho que a forma como isso está sendo feito não é legal. E eu só queria trazer a atriz, aliás, que eu fui procurar quem que é a atriz, gente, ela é uma atriz maravilhosa, aliás, ela estava no The Last of Us, ela é a menina que morre, a filha do cara lá. Ela é maravilhosa. Ela é muito boa! Ela é muito boa! Ela é maravilhosa, essa atriz. Então, assim... Ela é linda também, né? Ela é muito boa. Uma bonequinha. Ela é linda. Então, acho que o ponto não é nem só ter cuidado para não jogar esse hate em cima dela, porque essa menina ela é muito competente. Ela é uma ótima atriz. Ela tem ótimos filmes no currículo dela. Ela é ótima em atuação. Mas o ponto
é que colocaram ela ali, ó, na frente para levar tiro de todo mundo e numa situação coitada, que não tem Ela tá trabalhando, né, bichinha? exatamente. Mas a coitada vai apanhar horrores nessa conversa. Mas ela é uma atriz maravilhosa, divina. Só que na minha opinião, não é ela que deveria estar interpretando esse personagem. Não concordo, não acho. Na minha opinião, esse personagem não deveria sequer existir. Se fosse do livro, né? Se fosse baseado no livro. Essa live action é live action da animação, não é uma live action do livro. Pois é, mas aí, para mim, o cerne da questão é que isso, para mim, é um arremedo de representatividade, independente de todas as outras coisas que a gente falou, que, enfim, concordamos e algumas coisas que, acho que no final das contas a gente nem discordou muito essencialmente de nada, né? Mas, para mim, o cerne, a parte de tudo isso, assim, isso tudo é problemático, mas isso, para mim, eu acho que é o ponto-chave. Isso não é inclusão, isso não é representatividade, isso é arremedo. Isso é um remendo, é você pegar e lamber um papel com cuspe, até que me estressei. Sabe? Tem um buraco na parede, você lambe o negócio com cuspe, bota a pasta de dente para tapar furo de parede. Para mim é isso. Para mim é um arremedo, assim, do mais sem vergonha possível, para não fazer representatividade verdadeira, não contratar de fato pessoas, sabe? Aí contratar uma atriz. Ó, finalizando com mais uma polêmica, sabe por que isso acontece? Porque, verdade seja dita, gente, representatividade hoje, usar esse termo, ai, vamos colocar uma atriz negra para falar que é representatividade, dá dinheiro. Né? Hoje, dá dinheiro essa conversa. E nós, inclusive, temos uma pessoa pública e brasileira que está sofrendo um mega hate exatamente por causa disso atualmente. E é exatamente o mesmo contexto. Representa carreira para ganhar grana em cima de uma pauta que não era dessa pessoa. Exatamente. Está falando, mas vamos economizar com nomes, né? Mas todo mundo já entendeu a referência. E para mim é o mesmo contexto. Depois vê que não tem nada a ver, quer cuspir em cima e vai se lascar. Vai. Exatamente. Mesmo. E por quê? Representatividade dá dinheiro. Essa é a verdade. Por isso que nós estamos vendo esse tipo de coisa acontecer. É isso. E talvez representatividade verdadeira não dê tanto dinheiro assim quanto esses arremedos de representatividade. Porque até essa pessoa aí, essa pessoa famosa, se você for olhar o trabalho que lançou essa pessoa, vai perceber que ele é problemático desde o começo. Eu te digo uma coisa, mudando de assunto, não tem nada a ver com o tema que a gente estava falando antes, viu? O clipe, que tiro foi esse, viado, de Jojo Todinho, tem uma cena de uma travesti, uma mulher trans, fazendo xixi no mictório, no banheiro masculino. Que, na verdade, é um cara barbudo de saia e vestido. Gente. Aí, o que é que você acha disso? Bora finalizar com essa polêmica aí, gente. Acabou já, ó. Sai correndo. É. Não tem nada a ver com o que a gente estava falando antes, viu? Não, eu acho que não tem, pode diretamente não ter o mesmo, não tá no mesmo assunto, mas tá ramificado. Tá assim. Não, tem relação com o tema da conversa, lógico, mas o que eu tô dizendo é que isso desse clipe não tem nada a ver com nenhuma situação que a gente... Sim, entendi. É isso, É gente. só um exemplo ilustrativo. É isso. E acontece. E aí também acho que aí entra mais um ponto de como estamos na briga errada. Porque a gente está brigando por representatividade, mas o pessoal não sabe nem fazer representatividade, eles nem sabem o que isso significa. Aí dá umas dessas aí, ó. Esse tipo de coisa. É isso. Estou satisfeita com a discussão, e você? Bora finalizar. Acho que já encerramos aqui com essa bomba no final. Já deu.
Aí sai correndo, deixa aí em cima da mesa, a galera vai dizer. Não, também não cheguei a nenhuma conclusão, só estou descrevendo um fato, né? Uhum, sim. Deixo por conta de vocês. Deixa nos comentários. A gente vai gostar de ver. Esse eu quero ver os comentários, acho que assunto muito polêmico. Beijo para vocês. Sextou. Sextou. Vambora. Tchau, tchau. Tchau, gente, se cuida.